Fala pessoal, Xenofonte na área. Nossa, mas quem é Xenofonte? Pega uma pipoca, um refri, se acomoda que eu te conto. Sem querer me gabar muito, eu já fiz um pouco de tudo. Eu fui militar, fui filósofo, fui historiador. Fui discípulo de Sócrates, que acabou me ensinando algumas coisas, né? E também relatei diversos fatos importantes para a reconstituição histórica de minha época. Nasci em Érquia, em 430 a.C., perto de Atenas. Filho de uma família bastante rica e influente. E logo na minha juventude eu me tornei discípulo de Sócrates. Nessa época, as cidades gregas estavam numa grave crise interna, uma procurando impor seus interesses econômicos e suas concepções políticas sobre as outras. Esse período foi conhecido como a Guerra do Peloponeso. A primeira fase ficou entre Atenas e Esparta, que teve início em 431. Foi narrada pelo historiador Tucídides, onde relata com grande precisão os acontecimentos da guerra, da qual ele mesmo participou, né? Em 421 foi celebrada a Paz de Nicéia, mas o conflito recomeçou após Atenas organizar uma expedição para conquistar as cidades gregas da Sicília, dando início à segunda fase da luta, que durou até 404 a.C. Esparta contou com o auxílio persa e em 405 a.C. os espartanos derrotaram os atenienses, que viram suas terras bloqueadas por terra e por mar. Foi o fim da hegemonia de Atenas no mundo grego. Na minha obra Anábase, narro como foi essa hegemonia espartana. Esparta herdou o Império Marítimo de Atenas e construiu ao mesmo tempo um Império Terrestre. Os governadores militares espartanos foram colocados à frente de quase todos os estados gregos para manter a ordem oligárquica. Muitas cidades receberam os espartanos como libertadores, mas o domínio espartano mostrou-se mais opressivo do que o dos atenienses. A princípio, Esparta manteve com a Pérsia uma aliança, mas a Pérsia passou a intervir cada vez mais no mundo grego. Ora apoiava Esparta, ora apoiava Atenas. Não interessava muito aos governadores persas a supremacia absoluta de qualquer cidade grega. Quando Esparta resolveu apoiar Ciro, o jovem príncipe, general e irmão de Artaxerxes, que era o atual rei da Pérsia, começou o fim da hegemonia espartana. A expedição foi um fracasso, pois a morte de Ciro levou a uma desastrosa retirada. A obra Anábase, ela de fato narra e contextualiza todo esse cenário, né, que esse resumo que eu acabei de falar para vocês, e também conta a famosa retirada dos 10.000 soldados. Esses soldados eles foram chefiados por mim mesmo, ninguém menos do que Xenofontes, mas infelizmente é narração de uma guerra que foi perdida. Antes de me aventurar na guerra, eu tentei até me conciliar com Sócrates, se eu deveria ir com Sírio na luta contra o irmão, mas Sócrates indicou-me o oráculo de Delfos. Minha pergunta ao oráculo não foi bem se deveria aceitar ou não o convite de Ciro, mas para qual dos deuses eu deveria rezar e prestar o sacrifício, para que eu pudesse completar a pretendida jornada e retornar em segurança com os bons resultados. Só pontuando que, na época, era muito comum antes da guerra tentar atrair os deuses do inimigo para suportar o seu próprio lado. Por isso era muito comum oferecer sacrifícios aos deuses corretos para garantir uma vitória. E por isso que a pergunta era tão pertinente. O oráculo acabou me indicando a quais deuses eu deveria seguir, e quando contei isso a Sócrates, ele me reprimiu por fazer a pergunta errada, pois ele entendia que a pergunta deveria ser se deveria apoiar ou não Ciro, e não a qual deus eu deveria apoiar. Mas disse: Bom, já que você fez a pergunta errada, agora você vai ter que alegrar os deuses, né? Se vira aí, Xenofontes! No fim, de fato, a guerra acabou sendo um verdadeiro fiasco e, em consequência, eu fui exilado e tive todos os meus bens confiscados. Em 390 a.C., eu recebi de Esparta uma propriedade em Élida, que é perto de Olímpia. Durante os 20 anos seguintes, me dediquei a escrever algumas obras, e em 371 a.C., com a derrota de Esparta para Tebas, na Batalha de Leutras, eu tive que me refugiar em Corinto. Bem, para aqueles que querem saber um pouquinho mais sobre as obras, além da Anábase, escrevi Ciropédia, Helênicas, Banquete, Hiparca, Apologia de Sócrates, As Memoráveis, Do Comando da Cavalaria, República de Atenas e Equitação. Abaixo, no link da descrição do vídeo, vocês vão encontrar todos os nomes dessas obras para que vocês possam ter acesso a elas e buscar conhecer um pouquinho mais quem realmente é Xenofonte. Bom, e depois de tanto escrever e ter que me refugiar, só me sobrou, de fato, virar youtuber, né? Para contar todas as minhas histórias. Se você gostou, coloca aí nos comentários, escreve a sua opinião, se você já conhecia, se não conhecia, se você achou interessante.
curta esse vídeo e se inscreva no canal. Obrigado por mais uma história e aguarde por mais vídeos com histórias como essa.